Bem-vindos ao canal Farmácia para Concursos. Aqui você vai ter um conteúdo para concursos de farmacêutico e da área da saúde que não há em outro lugar, tá? Aqui é a Ariane e vamos resolver uma questão da banca IBAN de 2022, um tema de farmacologia. Bora lá? Vamos lá. A questão é o seguinte: o filgastrin é um fator de estimulação de colônias de granulócitos, tem um dos seus usos clínicos. E aqui dá várias alternativas. Alternativa A: pacientes com insuficiência renal crônica. Alternativa B: tratamento com púrpura de trombocitopênica endopática. Alternativa C: tratamento de trombocitopenia em pacientes com neoplasia maligna que receberam quimioterapia milenossupressora. E alternativa D: tratamento ou prevenção de neutropenia em pacientes com câncer tratados com quimioterapia mielossupressora. E como a gente vai resolver essa questão? Primeiro, vamos identificar que medicamento é esse, como ele atua no organismo, ver as indicações terapêuticas e resolver as questões, certo? Então, bora para análise. E o que é o filgastrin? O filgastrin, ela é uma proteína que estimula a hematopoiese, a produção de colônias granulócitos, como já dito no próprio enunciado da questão, certo? Conhecido como G-CSF. E o que quer dizer isso? Na verdade, ela é uma proteína que por biotecnologia que ela é feita, através de estímulos da bactéria Escherichia coli, que produz uma substância muito semelhante à substância que ativa a medula óssea, a formação da hematopoiese, que é a G-CSF, tá? No entanto, eles têm alguns marcadores da produção pela bactéria, por isso muitas vezes ele não é indicado para quem tem alergia a esse marcador, né? E algumas mudanças químicas, mas mesmo com essas mudanças, ele se encaixa perfeitamente ao receptor, estimulando a medula óssea a produzir células prepulsoras de neutrófilos, tá? Neutrófilos, guarda isso. Então, qual que é o mecanismo de ação? O mecanismo de ação da filgastrin é que ela é uma proteína que vai se ligar com receptores específicos do GCFS, como eu já havia abordado anteriormente, estimulando a produção de células prepulsoras de neutrófilos na medula óssea. E aí, a gente pode dividir esse processo da filgastrin em três. A proliferação, que seria a proliferação dessas células prepulsoras, a diferenciação ou maturação dessas células para neutrófilos, tá? Funcionais, e depois a liberação, que é a liberação desse neutrófilo que está lá na medula óssea para a corrente sanguínea, tá? Então, esses termos, vocês guardem esses termos, porque pode cair em outras provas. O que é proliferação, o que é diferenciação, que é a maturação da célula, e o que é a liberação, tá? Então, guarda isso, esse conceito. Agora vamos para a identificação terapêutica. Então, para que é indicado esse medicamento? A indicação é neutropenia, quando há uma neutropenia, ou seja, quando o paciente tem um déficit de neutrófilos no sangue. Em que situações é empregado esse medicamento? Quando os pacientes estão sendo tratados com quimioterapia mielossupressora, ou seja, pacientes com câncer, pacientes com neutropenia crônica grave e pacientes em recuperação de transplante de medula óssea, certo? Ok. Já
fizemos uma introdução sobre esse medicamento. Agora a gente vai para a análise das alternativas. Então, na primeira alternativa, alternativa A, ele fala que é indicado para paciente com insuficiência renal crônica. Tá errado, porque o paciente com insuficiência renal crônica, ele tem uma anemia que é devido à perda de hemácias, não de neutrófilos. Ou seja, o que é mais indicado para a insuficiência renal crônica é a eritropoetina, tá? E não o filgastrin. Por isso, essa alternativa está incorreta. A alternativa B de bola diz o seguinte: para o tratamento com púrpura trombocitopênica, né? Peneica idiopática. Ela está errada. Essa doença, que também conhecida como PTI, ela é uma doença autoimune, que há a destruição, né, das plaquetas. Com isso, o tratamento mais indicado são imunossupressores, corticoides, imunoglobulinas, tá? Que vai retardar essa produção dessa substância que destrói as plaquetas. E não o filgastrin, porque ele não atua na produção de plaquetas e também é um medicamento específico para produção de neutrófilos, que não é o caso dessa doença, certo? Agora, vamos para a alternativa C. A alternativa C ela é bem capciosa, porque ela diz o seguinte: tratamento de trombocitopenia em pacientes com neoplasia maligna que receberam quimioterapia mielossupressora. O problema aqui está no trombocitopenia. Por isso ela está errada. Por quê? Aqui há uma supressão da medula óssea devido ao tratamento quimioterápico, mas afetando a produção de plaquetas e não de neutrófilos. Pode até ter de neutrófilos, mas aqui ele está dizendo trombocitopenia, o que transforma essa questão em uma questão incorreta, pois nesse caso é necessário que faça uma transfusão de plaquetas ou usem medicamentos como Romiplastin, o enterotrombopag, para atuação na produção de plaquetas, certo? Então, não é indicado, não é o melhor medicamento o filgastrin, porque ele é específico para neutrófilos. Então, não sobra apenas a alternativa D, que é exatamente a alternativa correta, que fala o seguinte: o tratamento ou prevenção de neutropenia em pacientes com câncer tratados com quimioterapia mielossupressora. É o que é indicado o filgastrin. Logo, quando a gente fala em neutropenia, você já se associa ao filgastrin, porque ele faz a produção de neutrófilos, tá? Certo? Ok. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa D. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe esse vídeo e comente aqui embaixo o que você achou de interessante, se tá bom, se não tá bom, quais são os pontos para melhorar. Estou aqui para te ajudar e é isso. Tchau!